Chega mais, nação, vamos juntos agora analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, o Mengão vai pegar o Racing, semifinal da Copa Libertadores da América. Zinho, Pascoal e Zé Elias falando sobre a preparação do Flamengo para essa partida, se eu não me engano, desde domingo. Todos os ingressos já foram vendidos, Maracanã vai estar lotado, vai ter festa, vai ter mosaico. Vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva, mas antes, chega aqui como sempre, dá aquela moral aqui pro nosso canal, deixando o seu like. Vamos bater juntos, nação, a meta de 4 mil likes, eu preciso demais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. E se você não é inscrito aqui no canal, meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui. Todos os dias trazemos todas as informações do Flamengo. Faz o seguinte, ó, corre nos comentários, coloca o seu palpite pra partida e coloca de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no Acre, no Piauí, no Pará. Coloca aí o seu estado, a sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil. Bora pro vídeo de hoje. Informações desse encontro entre brasileiros e argentinos amanhã no Maraca, direto do Maraca. Tudo bem, Plihal? Um abraço para você, para o mestre Pascoal, para o Super Zé, para o meu amigo Tetrazinho, para o Fã de Esporte conectado com a gente em mais uma Equipe F. Falo aqui do Maracanã, templo sagrado dos campeões, onde amanhã Flamengo e Racing começam a disputar uma das duas vagas para a final da Conmebol Libertadores versão 2025. Por ter melhor campanha, o time argentino decide em casa e o Flamengo sabe que não pode repetir o erro que cometeu na etapa anterior diante do Estudiantes, uma outra equipe argentina, quando venceu apenas pelo placar de 2-1. A propósito, embora historicamente o Flamengo tenha um retrospecto melhor contra argentinos na Conmebol Libertadores, inclusive em 10 oportunidades de mata-mata se classificou em 7 na temporada ou voltará para o banco de reservas. São mistérios que o técnico rubro-negro vai alimentar até momentos antes da bola rolar, quando é divulgada a escalação oficial. Expectativa de nova quebra de recorde. O Flamengo tem o maior público do novo Maracanã. Na partida contra o Cruzeiro foram 75.565 torcedores. E os ingressos todos estão vendidos, esgotados desde ontem. Enfim, mais uma quarta noite de festa rubro-negra aqui no Maracanã e o Flamengo tentando dar um grande passo para ser mais uma vez finalista da Libertadores. Plihal. Obrigado, Rafita. Valeu pelas informações. Do Maracanã para Barra da Tijuca, Tetra. Do Maracanã para Barra da Tijuca, Tetra. Boas sensações para esse jogo de amanhã, o primeiro da semi, com o Flamengo recebendo o bom time do Racing? Sim, a expectativa sempre é do Flamengo, né? Depois de uma vitória no clássico, na rivalidade contra o Palmeiras, de ficar com a mesma pontuação para a briga pelo título, trazer, né, uma confiança. Mais uma vez o Maracanã, todos os ingressos já foram vendidos, né? Lotado, a torcida motivada, empolgada, e tem que estar mesmo, porque tem um time muito, muito bom e, na minha opinião, melhor do que o do Racing. Agora, nessa semifinal, é o adversário mais difícil. Palmeiras tem um compromisso complicado da altitude, da LDU, mas o Flamengo pega um time melhor e decide fora de casa. E aí o jogo de amanhã se torna a grande decisão. O Rafa foi perfeito. O Flamengo não pode cometer o erro que teve contra o Estudiantes. Conseguiu nos pênaltis a classificação, mas se cometer esse erro de fazer um segundo tempo ruim, como foi contra o Estudiante em casa, teve o problema da expulsão, mas principalmente fora de casa, jogar como jogou, não tendo uma atitude pela grandeza do elenco que tem, contra o Racing vai sofrer. Então é fundamental o jogo de amanhã fazer um bom resultado, levar uma vantagem para buscar a vaga na final. 2 minutinhos pra gente ir pra Quito. Zé Elias, 1 minuto pra cada um. 1 minuto pro Zé, 1 minuto pro Pascoal. O jogo de amanhã entre Flamengo e Racing. Não, é o jogo que você não pode errar. E ao mesmo tempo o Flamengo tem que fazer o resultado, porque jogar lá no campo do Racing é difícil, é um campo duro, a torcida comparece. Embora o Racing tenha perdido 3 jogadores, se não me engano, né? Três jogadores importantes, mas mesmo assim, o ambiente lá é um ambiente dos estádios antigos, e o Racing é um time muito bem organizado, é um time chato, tem dois bons jogadores para mim, o Nardoni e o Sosa, que são
São jogadores que fazem a diferença dessa equipe. E o Flamengo não pode errar. O Flamengo tem que fazer o resultado. 1-0 pode se complicar. Oswaldo Pascoal não admite amanhã o Pedro no banco de reserva. Não, nenhuma condição. Esquece isso. O cara entra, faz gol, sofre pênalti e dá passe pro outro e vai sair do time? Onde é que tá escrito isso? Quem é que montou? O cara do jogo, o jogo do ano era contra quem? Contra o Palmeiras. Ele faz gol, dá passe pro gol e sofre o pênalti do gol. Dos 3 gols. Então ele participou dos 3. Arrebentou com a bola. Aí vai botar no banco? A troco. O jogo que vale é esse aí. E tem que fazer... Tá vendo o que eu falo pra vocês? Vocês não querem admitir. O jogo do cara quando joga em casa, o mandante, tem que fazer o resultado. É o jogo do Flamengo. O Racing tem alma, tem coração. É verdade. Mas a bola quem tem é o Flamengo. Menos de 2 você nem sorri. Amanhã? É osso o jogo, mas 2 eu tô feliz. Amanhã você tá bem feliz. 2 eu tô feliz. Vamos voltar para Quito, para o... Falar aqui da nossa parte, porque é o seguinte, hein? O Flamengo vai pegar um time melhor do que o Estudiantes. Sim. Que é o atual campeão da Sul-Americana, o atual campeão da Recopa Sul-Americana e que vai decidir no seu estádio em Avejaneda. Eu acho que a fase anterior da Libertadores, ela deixou ensinamentos importantes e que a gente não pode esquecer. O Flamengo tem que vencer o jogo no Maracanã quarta-feira e mexeu contra o Racing. E essa Libertadores, né? A gente viu o Flamengo nas oitavas ganhando do Inter de 1-0, né? Isso. Um jogo onde muita gente ficou assim, cara, foi pouco, acho que tinha que ter vencido por mais. E lá em Porto Alegre o Flamengo, desfilou, né? Contra o Estudiantes, eu tava lá em Singapura, né? Acompanhando o Flabasquete. Eu acordei com você narrando o gol do Flamengo, um atrás do outro. Eu falei, meu Deus do céu, vai ser goleada. Vai ser goleada. Lá Singapura soltando fogos, lá uma loucura. Lá Singapura tava uma loucura, não desci nem pra tomar café, fiquei vendo o jogo no quarto. Aí 2-0. E assim, eu falei, cara, o Flamengo vai matar o jogo hoje. Porque em menos de 10 minutos você consegue 2-0, né? Assim, acompanhando e ouvindo o que vocês estavam relatando, era um Flamengo totalmente dominante, né? E aí martela, o Pedro teve aquela chance, né, de fazer o terceiro gol, acabou não fazendo. O Andrés Rojas, o árbitro colombiano, né? Nossa senhora, hein? Deu aquela ajudada ao Estudiante. As arbitragens dos últimos anos. E aí, deu no que deu, o Estudiante pressionou um pouquinho, 2-1, o torcedor saiu do Maracanã com o sentimento de, cara, foi uma vitória com sabor de derrota, né? Porque era um 2-0, se o árbitro marca um pênalti pro Flamengo, poderia ter sido 3 e aí matava a história, né? E a gente viu um jogo da volta muito ruim do Flamengo, né? Foi sofrido o jogo lá, tanto é que nos pênaltis o Rossi conseguiu brilhar depois de ter falhado no gol. Então assim, o recado que fica é importante vencer, mas se conseguir vencer por mais de um gol de diferença, 2, 3, a situação fica melhor, porque esse time dificilmente do Flamengo é batido, né, João? É verdade. Agora, eu acho que isso está vivo na cabeça de todos os jogadores do Flamengo. O Flamengo é um time muito experiente, o Flamengo é um time que ontem contra o Palmeiras mais uma vez mostrou que é um time que sabe competir, que sabe lutar, e isso é muito importante na Libertadores. Então o Flamengo, com a qualidade que ele tem, ele pode, né, lutando, competindo, ultrapassar o Racing de uma maneira boa e conseguir uma grande vitória no Maracanã, porque lá é muito pior do que em La Plata. O jogo em Avejaneda é uma experiência pura de Libertadores da América. É um jogo num estádio, num bairro da Grande Buenos Aires, que é Avejaneda, com um ambiente hostil, um estádio raiz, um estádio antigo, com uma torcida maluca, pressão de tudo quanto é lado e um bom time. Então o Flamengo tem que fazer a sua parte no Maracanã. E a pergunta que muitos estão fazendo aqui no chat, Emershow, Léo Ortiz, hein? Ele saiu ontem machucado depois de uma disputa com o Vitor Roque, caiu em cima lá da perna dele. Ele é dúvida, hein? É dúvida para o jogo de quarta-feira aí, Emershow. E até o nosso assessor, né, do Flamengo, Greg, informou lá no grupo da imprensa, né, que o Léo Ortiz ontem foi encaminhado para o hospital, realizou exames de radiografia, ressonância magnética, o resultado não apontou fratura, né, e apenas um estiramento do ligamento no tornozelo direito. Então ontem o Léo Ortiz já iniciou o tratamento com o departamento médico do Flamengo. Hoje até o Vene postou, né, que os médicos do Flamengo ficaram até surpreendidos com o retorno rápido do Léo Ortiz.
Ortiz, e que deve ser preparado para o jogo da volta, né? Lá na Argentina, então, para a quarta, não teremos o nosso 10 da zaga, né? Mas teremos provavelmente Danilo, que foi ontem um jogador importante na partida contra o Palmeiras, meu amigo Emerson, e galera que está acompanhando a gente aqui em todas as redes, né, em todas as partes, porque foi o seguinte, o Vitor Roque estava dando muito trabalho. Léo Ortiz estava tendo um sufoco ali com ele, tanto que numa dessas disputas acabou se machucando. E o Danilo, não sei se pela característica de jogo do Danilo, por ele ser um cara mais experiente do que o Léo Ortiz ali, quando o Danilo entrou, a vida do Vitor Roque ficou mais difícil. E isso foi muito importante, porque no jogo anterior, o Danilo tinha sido expulso, tinha cometido ali uma falha e o Flamengo perdeu para o Bahia. Então, para o Danilo ganhar confiança, ganhar moral, foi muito importante a atuação dele. E provavelmente o Danilo estará na zaga do Mengão contra o Racing, marcando Maravilha Martínez, o centroavante do Racing, Emerson. Grande Danilo, e importante isso que você falou, né, João? Depois de um jogo onde uma expulsão do próprio Danilo condiciona todo o jogo, né? Nada melhor do que uma atuação contra o Palmeiras segurando a dupla, né, de atacantes do campeonato, né? Que é o Vitor Roque e o Flaco Lopes, né? Digo dupla de ataque, porque se fosse dupla, Arrascaeta e Pedro também estão arrebentando, né? Mas ali de função mesmo de ataque, são dois caras que incomodam muito. E o Vitor Roque, né? Até vendo de perto no Maracanã, ontem a gente estava lá, cara, ele é todo troncundinho, né? Forte pra caramba, rápido. Um atarracado. Cara. Bom jogador. Enjoado, bom jogador. E o Danilo, claro, é experiente e soube ler também esses atalhos, né? Do campo. E foi muito bem. Cara importante nesse jogo com o Racing, sabia? Porque se a gente for ver aqui, talvez o grande jogo do Danilo no Flamengo tenha sido aquele contra o Chelsea lá na Filadélfia, que o Flamengo virou o jogo lá. Ele jogou aquela partida, o Léo Ortiz ficou no banco. E muita gente não entendeu, né? Tipo, que isso, Felipe Luiz? Como assim? Eu acho que a característica do Danilo, de repente, claro que o Léo Ortiz é um monstro, é o 10 da zaga, é um ministro da defesa, mas é um privilégio do Flamengo, Emerson, não ter o Léo Ortiz e poder contar no lugar dele com o Danilo, cara. Perfeito, é isso, concordo plenamente. É claro que a gente gostaria de ver o Léo Ortiz em campo, né? Tem uma saída de bola realmente super diferenciada, enfim, é um líder ali dentro de campo, craque demais. Mas é isso, a gente se gaba de ter o melhor elenco das Américas, e o melhor elenco das Américas, ele tem que entrar em ação nesses momentos, né? Não dá pra você ter ali todos os jogadores saudáveis ou sem suspensão durante os 75, 80 jogos da temporada, né? Então é isso. Foi o Brasileirão contra o Fortaleza. Vamos principalmente nessa reta final de temporada, né? Mas assim, o Danilo já se mostrou que em jogo grande ele vai muito bem, né? Um cara super experiente. Muito experiente. Concentrado, né? Então, assim, é isso. E fazer o resultado no primeiro jogo no Maracanã. A gente tá falando de Libertadores, mas eu vi, né, que você postou a narração da escorregada do Andreas. Rapaz, isso aí tá dando o que falar aí, rapaz. Bom humor, né? Tá bombando, assim, porque, Emerson, você, como narrador, vai me entender perfeitamente. O que aconteceu no lance ali? Eu tô narrando o jogo para Flamengo TV, ou seja, eu tô falando da torcida do Flamengo. Aí, cara, o Andrés era um personagem central do jogo, pegava na bola, a torcida lembrando o que aconteceu em Montevidéu e tal, marcando o Andrés. Aí ele vai e escorrega na hora da batida da falta. Cara, o Maracanã, ele explodiu como se fosse um gol do Flamengo. Perfeito. E aí você sabe bem como é que é isso, Emerson. O narrador, ele vai no embalo da galera. Aí eu fui no embalo da galera, eu falei, olha aí, vibra a nação, Andreas escorregou e caiu de bunda no gramado, uma festa, caralho. Gol do Flamengo. Gol do Flamengo. Porque a sensação ali naquele momento, no estádio,
é que tinha acontecido um gol do Flamengo, cara, porque a torcida vibrou assim. Foi uma loucura, meu show, foi uma loucura. E aí eu postei aí a narração disso aí, cara. Sensacional, né? Isso é bom demais. O futebol é isso, né? E o Andrés não fez um grande jogo, né? Um jogador de muita qualidade, mas Jorginho peitou, Plata entrou, deu uma provocada. Então é isso. Os jogadores do Flamengo também entraram na mente do Andrés. Galera queria que alguém desse uma porradinha, né? Chegasse um pouquinho mais forte nele. Não foi o caso, foi na bola, mas é isso. E como mental, né? Não que o Flamengo tivesse com mental ruim, mas e o Emerson Royal conversou com o Lázaro ontem, né, lá na Flamengo TV, de como os jogadores se motivaram muito para esse jogo. Eles entenderam que ali era uma batalha, né? O Jorginho ontem, porra. Tava impressionante, né? Possuído o homem. Eu nunca vi o Jorginho, rapaz. O homem tava diferente, ele que é um craque, né? Um grande jogador. Ele tava com um componente que, assim, dificilmente a gente viu o Jorginho ter ao longo da carreira dele. Cara, vamos ver se os deuses do futebol vão preparar. E que roteiro, hein, Mechou? Que roteiro, João. Já pensou? Em Lima de novo, naquele estádio de 2019. O Flamengo lá, passando pelo Racing, claro, contra um Palmeiras, passando pela LDU, com o Andréas Pereira jogando pelo Palmeiras. Maluco, que é isso, cara? Que isso, hein, cara? E uma final que acontecendo, né, Flamengo e Palmeiras, que tem muitos ingredientes, você citou alguns, mas primeiro brasileiro tetracampeão, né? Flamengo é tri, Palmeiras é tri, e uma hegemonia desses últimos anos, né? Porque o Flamengo ganha 9-22, Palmeiras 20-21, né? Exato. Então, de lá para cá tivemos Botafogo ano passado, Fluminense em 23, mas nos últimos 6 anos, 4 títulos ficaram, né? Sim. Ou com o Palmeiras, ou desses 4 títulos, 4 entre Flamengo e Palmeiras, e aí podendo ter um terceiro, e que venha para o nosso lado, né? O torcedor virá, amém, virá. E outra, cara, é a possibilidade de dar o troco no Palmeiras, que venceu a Libertadores de 21, e com o Andréas do lado de lá, ele que foi fundamental para o Palmeiras ganhar aquela Libertadores, rapaz. Ô, Pitico, agora como é que fica, né? É claro que a gente joga o futebolzinho, né? Brinca ali e tal, erra num jogo, sai errado e tal. Um goleiro da pelada aí que assiste a gente toma o frango. Mas nesse nível, né, João? Primeiro se colocando na cabeça do Andreas, na ocasião lá em 21, né? Cara, deve ser muito triste, né? Você. E assim, na minha opinião, o maior erro da história do futebol do Flamengo, né? Porque no final de Libertadores, né? Pelo peso do jogo, sem dúvida. Pelo peso. E foi um erro que definiu o título, né? Definiu o título. Não deu tempo nem de recuperar. Então, assim, deve ter sido um clima de né? Depois do jogo, claro. Porque aquilo, companheiro olha, porque tu imagina, você erra numa situação dessa, vai chegar, valeu, João, acontece. Mas por dentro tu tá puto, tu tá bolado, né? Não, cara, os relatos do Andréas, assim, e a gente entende, né, porque a gente trabalha no Flamengo, né, Mechou, e a gente sabe o que é a paixão da nação rubro-negra. O Andréas passou um sufoco danado, cara, porque ele, naquele momento, ele passou a ser odiado por boa parte da torcida do Flamengo, e não é fácil, tanto é que ele nunca mais conseguiu ser o mesmo jogador, né, no Flamengo. Ele teve que ir embora, ele teve que sair. Eu me lembro que na época a diretoria até pensou em comprá-lo junto ao Manchester United, mas houve uma revolta, não vai pagar isso tudo por esse jogador. Ele foi embora, sempre quis voltar para o Flamengo, mas não teve acerto, e ele foi Palmeiras, justamente para o Palmeiras, e ele pode encontrar o Flamengo numa final de Libertadores da América, rapaz. Ontem, lá no Maracanã, lá na Flamureta, teve um torcedor que falou assim, Show, hoje eu vim só para xingar o Andreas. É isso, cara. Que loucura, cara. Então, assim, mas falando da mudança dele, né, do Fulham pro Palmeiras, na época eu falei, cara, mas por que o Palmeiras, né? Tanto time pra você ir, tu vai pro Palmeiras? Mas enfim, cada um escolhe, cada um toma as suas decisões, né? Mas se eu fosse amigo dele, eu ia falar assim, cara, tu vai pro Palmeiras mesmo. Tem uma parte da torcida do Flamengo já te odeia. Aí agora tu quer a torcida inteira, né? Eu acho que ele conseguiu isso, porque assim, uma parte da torcida do Flamengo, ela defendia o Andréas. A outra não. Essa galera que defendia passou a não defender mais, né, meu show? Pois é, não tem como, né? Se der, Flamengo e Palmeiras, se der, não tem nada a defender, a Libertadores é traiçoeira.
com ela. Rapaz, vai ser um dos maiores jogos da história do futebol da América do Sul. Por tudo isso que tá... E se o Flamengo ganhar essa final, ele dará o troco no Palmeiras com juros na taxa Selic a 15%, como está no momento agora. Lá no alto, ó. Essa do João Guilherme foi boa, hein? O Palmeiras vai pagar com juros e correção monetária na taxa Selic lá no alto. Lá em Lima, lá na altitude. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar meu palpite aqui já, tá bom? Eu ia deixar no vídeo de amanhã pela manhã, mas eu já vou deixar meu palpite registrado aqui no vídeo pra vocês, tá bom? Vai ser uma partida difícil, mas, cara, o clima no Maracanã vai estar demais. As torcidas organizadas se reuniram, prepararam um grande mosaico em todo o Maracanã. Maracanã vai estar lotado, todos os ingressos vendidos, a torcida vai estar empurrando o Flamengo rumo a mais uma vitória. E eu acho que o Flamengo vence a partida. Eu vou deixar meu palpite aqui. Flamengo 3, Racing 0. Vamos ver quem vai acertar? Põe nos comentários, deixa o seu palpite. Mas deixa mesmo, pessoal. Escreve aí o seu palpite nos comentários e vamos ver quem vai acertar. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo.